pessoal, sou a professora Rúbia de Ciências do Colégio Metropolitano e nós vamos falar um pouquinho hoje com relação às propriedades da água. Nós sabemos que a água é formada por H2O, então a molécula dela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. E quando a gente menciona com relação à água, a primeira informação que vem é que ela é um solvente universal. Mas o que determina a água ser um solvente universal? Ela é ser chamada de polar. Mas por que ela recebe esse nome? Porque ela apresentando 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, ela apresenta carga positiva e negativa, o que faz com que ela consiga dissolver ou dissociar uma grande concentração de substâncias, de elementos. Então, quando a gente menciona com relação à solubilidade, ou seja, ser um solvente universal, ela depende da polaridade. O que acontece quando a água entra em contato com o óleo, por exemplo? Ela não consegue dissociar. Por quê? A molécula do lipídio, da gordura, ela não é polar. Então, ela não consegue interagir com essa molécula e, portanto, não consegue dissolvê-la. Além de apresentar, então, a característica de ser um solvente universal, a água também apresenta um mecanismo de temperatura específica. Então, para alterar a temperatura. Nós sabemos que a água é um elemento que vai favorecer a manutenção da nossa temperatura. Então, o calor específico da água, ele é alto. Se acontecesse, então, de o calor específico da água ser baixo, nós poderíamos morrer devido à alta elevação da nossa temperatura. Então, esse calor específico da água ser alto favorece, então, a manutenção também da temperatura. Um outro fator também com relação à água é o poder de tensão superficial. O que é essa tensão superficial? É como se na superfície da água formasse uma membrana, uma película que alguns animais conseguem deslocar sobre ela. O que vai fazer com que aconteça essa característica, essa tensão superficial? É a coesão entre as moléculas da água, é a ligação que acontece entre elas. Essa ligação, ela é chamada de ponte de hidrogênio. É uma ligação forte. É o que vai favorecer, então, que essas moléculas se liguem umas às outras e formem, então, essa película que favorece, então, o deslocamento de alguns organismos sobre a água. Porque a densidade dela é maior que o corpo desse organismo que está se deslocando sobre ele. E a velocidade também que ele está se deslocando sobre essa água é o que vai favorecer. Se nós conseguíssemos nos deslocarmos em uma velocidade mais rápida, nós conseguiríamos também deslocar sobre a água. Só que a nossa densidade e a velocidade de deslocamento nossa é menor do que, por exemplo, de um pequeno lagarto. É o que favorece ele, então, deslocar sobre a água. Nós mencionamos algumas características também da água com relação à capilaridade. A água consegue ser transportada de um local para o outro através de um capilar. Como que acontece isso? Devido à adesão das moléculas da água no capilar dessa estrutura e a coesão entre essas moléculas. Então, para que ela seja transportada através de um capilar, é necessário que exista a adesão das moléculas da água com o capilar e a coesão entre as suas moléculas para que favoreça o transporte da água de um determinado recipiente para o outro. Claro e evidente que também depende da pressão. Então, quanto maior for o volume da água, maior será a pressão, a força com que essa água vai exercer sobre um determinado organismo. Então, isso aí tudo são algumas das propriedades que a água vai apresentar. Nós sabemos que a água também pode ser apresentar uma característica chamada de expansão e contração. Então, ela pode diminuir um pouquinho de tamanho, dependendo do volume onde ela se encontra, ou do recipiente em que ela se encontra. Se ela estiver em um recipiente maior, o local que ela se encontra é o que vai determinar o seu volume, especificamente, a sua expansão ou a sua contração. Muito obrigada e até a próxima.